todas e todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês. Algo notável, né, no momento aí de apagar das luzes do semestre, né, um público bastante numeroso, com certeza tem a ver não só com, né, os vários conhecidos já que o João Pedro Cachopo tem aqui no Brasil, que conhecem e respeitam, admiram o trabalho dele, mas com o tema também, que é bastante atual, o autor, né, o nosso autor, que vai ser discutido hoje, o Jacques Rancière, que tem estado em evidência ultimamente no Brasil. E nós vamos ter tempo, né, para fazer um debate. A exposição do João Pedro não é muito longa, em torno de 30, 40 minutos no máximo, né? E nós vamos ter bastante tempo para fazer um debate depois sobre um assunto que é tão importante, tão atual, né? Antes de passar a palavra ao João Pedro, eu gostaria de fazer aqui uma pequena apresentação. Como eu já disse, vários de vocês já conhecem o João Pedro, mas para aqueles que não conhecem, e até mesmo para aqueles que conhecem, mas não sabem, né, que apesar da pouca idade, né, o João Pedro já tem um currículo tão considerável quanto tem, né? Então, o João Pedro Cachopo atualmente é professor convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e membro integrado do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, o CESEM. Enquanto ensaísta, pesquisador e tradutor, os seus interesses incidem particularmente sobre a relação entre estética e política, as práticas interartísticas e o pensamento crítico contemporâneo. Desenvolve atualmente um projeto de pesquisa sobre as apropriações cinematográficas do gênero operístico, a que dará seguimento na University of Chicago e na Universidade Nova de Lisboa, no contexto de uma Marie Skłodowska-Curie Action, patrocinada pela Comissão Europeia, a partir do ano que vem, de 2017, até 2020. Um projeto cooperativo que envolve as duas instituições, a University of Chicago e a Universidade Nova de Lisboa. Foi investigador visitante da University of Durham em 2012 e na Columbia University in the City of New York, 2015. É o autor de Verdade e Enigma, ensaio sobre o pensamento estético de Adorno, que eu lembrei de trazer aqui um exemplar para mostrar para vocês, que saiu em 2013 pela Vendaval de Portugal e recebeu o prêmio do Pen Club português na categoria de primeira obra em 2014, bem como de vários ensaios publicados, autor também bem como de vários ensaios publicados em volumes coletivos e revista, algumas delas conhecidas nossas aqui, como, né, de brasileiras, como Arte e Filosofia, Colóquio Letras, a Paresia, a Journal of Critical Philosophy, Opera Quarterly, entre muitas outras. É co-editor da revista Imprópria, Política e Pensamento Crítico e membro do coletivo Unipop. Traduziu Bernard Asp, Jorge Didier Baman, Jacques Rancière e também Theodor Adorno. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao João Pedro Cachopo. Bom, antes de mais, obrigado pela apresentação. Obrigado a todos, tantos por estarem aqui presentes. Estarem tantos faz-me quase temer que alguém pensasse que estivesse aqui presente o Jacques Rancière. Espero que não seja o caso de ninguém. A minha apresentação tem um objetivo modesto, que é fazer, no fundo, lançar algumas pistas de discussão em torno da obra do Jacques Rancière, a partir desta relação entre estética e política, respondendo assim ao desafio que me foi lançado pelo Rodrigo, que eu aceitei com muito gosto. Talvez nenhum outro par de noções restitua de modo mais preciso o trabalho de Rancière ao longo do ainda jovem século XXI do que as noções de estética e política.
E vice-versa. Talvez nenhum outro autor, entre os que hoje refletem sobre a relação entre as práticas estéticas, artísticas ou não, e os seus pressupostos e efeitos políticos, se preste tão imediatamente a ser associado a estas duas noções quanto Rancière. Não creio que se trate de uma generalização. Como é óbvio, há muitos outros autores para quem a constelação formada por estas duas noções é matéria de discussão. Mas não é incorreto, nem sequer exagerado, dizer que em Rancière ela ocupa um lugar particularmente central. Assim como não é despropositado sugerir que as preocupações estético-políticas de vários autores ao longo dos últimos 2 séculos e meio encontram eco nos trabalhos mais recentes de Rancière, em que se incluem não só A Partir do Sensível, de 2000, mas também Mal-Estar na Estética, de 2004, O Espectador Emancipado, de 2008, e, mais recentemente, em 2011, Aesthesis. Com efeito de Kant, Schiller ou Schelling, a Deleuze, Lyotard ou Agamben, passando por Lukács, Benjamin, Adorno, Arendt, Foucault, a linhagem de autores com os quais Rancière dialoga e frequentemente polemiza é longa e heterogénea. Dela é Rancière um herdeiro heterodoxo, mas ainda assim um herdeiro, na medida em que, tal como encontramos em Rancière, a reflexão sobre o nexo entre estética e política não se restringe a tópicos artísticos, mas se confunde em miúdo com uma interrogação ontológica sobre o real, interrogação que é inseparável dos tópicos da igualdade, da democracia e da emancipação. A amplitude das preocupações de Rancière manifesta-se desde logo na dificuldade em circunscrever de modo unívoco as noções de estética e de política. É da explicitação desta dificuldade que partirei nesta apresentação, cujo primeiro e principal objetivo é restituir em alguns dos seus aspectos decisivos o entendimento da relação entre estética e política proposto por Rancière. Um segundo objetivo, um objetivo subliminar, será o de sugerir, mais pelo modo como abordarei certos temas do que pela sua escolha, em que medida um pensamento como o de Rancière, que tal como o de Adorno se recusa a restringir a relação entre arte, filosofia e política ao tópico do engajamento, nos permite ainda assim pensar a relação intempestiva da arte e da filosofia com o seu tempo. Mesmo quando esse tempo existe, como é o caso do nosso, o engajamento, o comprometimento, a tomada de posição. É por força deste último objetivo, no limiar do que quase parece um paradoxo, digamos, a explicitação de uma concepção não engajada de arte num tempo sequioso de engajamento, que esta minha palestra aspira a ser mais do que uma simples apresentação da obra de Rancière, mas o início de uma conversa com aqueles e aquelas que decidiram estar aqui hoje presentes. Começa assim por a tónica em algo que o próprio Rancière reconhece, a saber que estética é um termo ambíguo no seu pensamento. Esta ambiguidade manifesta-se na sua maior ou menor abrangência da noção de estética. Por um lado, em sentido estrito, a estética diz intimamente respeito às práticas, aos objetos e aos discursos artísticos. Rancière não enjeita este entendimento mais tradicional da estética. Não só não o enjeita, como o radicaliza ao ponto de identificar a estética com o regime de identificação da arte específico. Escrevo este ponto um pouco mais à frente. Por outro lado, em sentido lato, a estética remete ou confunde-se até com a noção de partido sensível, em que a imbricação entre estética e política assume uma dimensão ontológica. Esta última noção, de partido sensível, é decisiva, por várias razões. Não só porque expressa a intimidade e a profundidade da relação entre estética e política, que tem uma dimensão ontológica, mas também porque, em segundo lugar, constitui o palco da oposição entre política e polícia, que seriam, segundo Rancière, os dois modelos de partilha do sensível em conflito permanente no nosso mundo. Mas o que é, afinal, a partir do sensível? No livro a que esta expressão dá o título, escreve Rancière que, e cito, é possível compreender a partir do sensível em sentido kantiano, eventualmente recitado por Foucault, enquanto sistema de formas a priori que determina o que se dá a perceber. Trata-se de um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído, que define simultaneamente onde tem lugar e o que se joga na política como forma de experiência. A política, isto faz parte da citação, a política tem que ver com o que se vê e com o que se pode dizer a esse respeito, com saber quem é competente para ver e capaz de dizer, com as propriedades dos espaços e as possibilidades do tempo.
Fim de citação. Esta passagem contém diversas indicações decisivas. Ela mostra, ao desdobrar o conceito de partilha do sensível, que o que diz respeito à política tem também uma dimensão estética. A política joga-se nos termos de um recorte dos espaços e dos tempos, de uma determinação do que se dá a perceber, do que é ou não visível, audível, imaginável, concebível, do que é considerado decisivo ou irrelevante, sensato ou estapafúrdio, execuível ou utópico. Mas esta passagem indica algo mais, a saber que o conceito de partilha do sensível se refere a um sistema de, como diz Rancière, formas a priori. A expressão é justamente Rancière, se bem se recordam. Daí a referência a Kant, mas também a Foucault. Por outras palavras, a partilha do sensível constituiria o plano das condições de possibilidade da experiência, da ação e do pensamento. O seu estatuto seria, por assim dizer, transcendental. Neste sentido, o entendimento da estética que aqui está em jogo não está distante do que vigora na crítica da razão pura, por oposição à crítica da faculdade do juízo, sendo que Rancière chega mesmo a usar a expressão estética primeira. No entanto, se a evocação de Kant é relevante na medida em que revela que a noção de partido sensível remete para as condições de possibilidade da experiência, a alusão de Foucault não é menos digna de nota. Na verdade, trata-se de uma nota imprescindível, pois torna claro que tais condições de possibilidade são indiscutivelmente históricas e, nesse sentido, mutáveis. O conceito de partilha do sensível estaria assim próximo do conceito a priori histórico desenvolvido por Foucault na arqueologia do saber, tendo sobre este a vantagem de expressar de modo intuitivo o que a expressão Foucauldiana expressa por meio de uma espécie de oxímoron, a ideia de que aquilo que condiciona a priori a experiência histórica é em si mesmo condicionado historicamente, fruto de experiências, circunstâncias, condições históricas. A noção de partilha do sensível tem igualmente uma outra vantagem. Uma vantagem que nos permitirá explicitar a oposição entre política e polícia como partilhas do sensível alternativas. Para explicitá-las, serve-nos de pedra de toque a ambivalência da palavra francesa partage, referente simultaneamente aos gestos da partilha e da separação. Partager significa, por um lado, distribuir no sentido de tornar comum, mas significa também, por outro lado, distribuir no sentido de tornar exclusivo. O que é meu não é seu, o que é seu não é dele, etc. É o que se passa, por exemplo, na expressão ligne de partage, que devemos traduzir não como linha de partilha, não é esse o sentido, mas como linha de demarcação. Tendo em mente esta ambivalência, é possível dizer que a partilha do sensível constitui ora uma rede de lineares, de lugares de partilha, de comunidade e hibridização, ora uma rede de fronteiras, de lugares de separação, de muros, de hierarquias. No primeiro caso, no caso dos lineares, teríamos então a política, ou uma partilha política do sensível. No segundo caso, no caso das fronteiras, teríamos a polícia ou uma partilha policial do sensível. Ora, se quase sempre o mundo se nos apresenta como um sistema de fronteiras e hierarquias, isso significa que a política é a exceção e a polícia a regra. Para Rancière. Diz ele, e cito novamente, a polícia é, na sua essência, a lei, geralmente implícita, que define a parte ou a ausência de parte das partes. A polícia é assim, antes de mais, uma ordem dos corpos, que define as partilhas entre os modos de fazer, os modos de ser e os modos de dizer, que faz com que certos corpos sejam atribuídos pelo seu nome a um certo lugar e a uma certa tarefa. É uma ordem do visível e do dizível, que faz com que tal atividade seja visível e que uma outra não seja. Que uma palavra seja ouvida enquanto discurso e uma outra como ruído. A política, portanto, quando acontece, encontra a polícia por todo lado. Fim de citação. Como é óbvio, este entendimento da política e da polícia, como partilhas do sensível antagónicas, pressupõe um deslocamento do seu sentido mais habitual. No caso da polícia, este sentido torna-se mais abrangente. Encontrávamos já este sentido em Foucault. Por meio de uma espécie de sinédoque, a polícia deixa de ser um corpo de indivíduos encarregado de manter a ordem para se tornar no próprio princípio dessa ordem, no seio do qual um indivíduo, uma prática ou um discurso é levado a ocupar um lugar ou a desempenhar um papel pré-determinados. No caso da política,
o seu sentido torna-se mais restrito, mas também mais disseminado, mais fugitivo, mais surpreendente. Por meio de uma de palas, a política passa a designar toda e qualquer perturbação, por mais ínfima que seja, ou por mais precário que seja o seu efeito, da partida policial sensível. Para Rancière, com efeito, seria um erro identificar a política, e esta é uma expressão de Rancière, com a prática do poder ou com a luta pela sua posse. Essa prática e essa luta teriam ainda que ver com a polícia. A política, pelo contrário, acontece nos intervalos da polícia. Por vezes, em momentos e lugares circunscritos, certo objeto, certa palavra, certo gesto, vem transformar uma fronteira num limiar. O pressuposto sobre o qual assenta tal transformação é a igualdade, o princípio fundamental da política segundo Rancière. Pode até dizer-se que o pensamento político de Rancière mais não é do que um convite a olharmos cada distinção linguística, conceptual, ontológica, mas também de raça, de género e de classe, sob o prisma da igualdade. Não tanto como uma fronteira, mas como um limiar, um lugar de passagem, de partilha, de comunidade. E não é isto que está em causa no caso paradigmático para Rancière de Jacques Cousteau, o mestre ignorante. Em vez de pressupor uma desigualdade, um fosso mais ou menos largo e profundo, mas em qualquer caso insuperável, entre o seu saber e o não saber do discípulo, o mestre capaz de emancipar, ao invés de embrutecer, é aquele que pressupõe a igualdade entre quem ensina e quem aprende. A diferença entre o que o mestre já sabe e o que o discípulo ainda não sabe seria, lá está, justamente, não uma fronteira, mas um limiar. Um espaço em que se verifica a igualdade das inteligências entre o discípulo emancipado e o mestre emancipador. Passamos um ponto da situação. Até aqui, com a explicitação da dimensão estética da polícia e da política, esteve em causa a estética no seu sentido mais lato, como partido sensível. No entanto, como é evidente, não é apenas neste plano que a relação entre estética e política é relevante na obra de Rancière. Ela é-o também no que diz respeito, mais especificamente, à arte. O sentido do nexo estético-político, no entanto, expressa-se agora de outro modo. Se quer a política, quer a polícia, têm uma estética, na medida em que a sua oposição se joga num conflito entre duas formas antagónicas de configurar a nossa experiência sensível, em contrapartida, a estética, considerada agora em relação a objetos, práticas e discursos artísticos, tem também necessariamente uma política. Ou melhor, tem uma conotação mais política ou mais policial, conforme dito com as distinções, hierarquias e tensões que regem a nossa experiência sensível, no sentido do seu apagamento ou dissolução, ou, pelo contrário, do seu fortalecimento ou reiteração. O que isto também significa é que a distinção entre política e polícia permanece operativa, relevante, quando deslocamos a discussão para o âmbito da estética em sentido mais estrito. Este facto é decisivo na hora de pensar a política da arte, mais do que uma arte de ser política. Com efeito, a partir do momento em que abandonamos uma compreensão da política, novamente uma expressão de Rancière, como exercício do poder e luta pela sua posse, a partir do momento em que abandonamos esta concepção da política e a concebemos agora como uma intervenção sobre o visível e o inunciável, novamente uma expressão de Rancière, deixa de ser possível vincular a política da arte aos comprometimentos ideológicos dos artistas ou aos temas sociais que as suas obras possam abordar. A arte seria política enquanto arte, não na medida em que veicula ideias capazes de dirigir ou orientar uma ação política. Nesse sentido, pode não ser apenas vã, mas também contraproducente a aposta numa arte explicitamente comprometida para Rancière. Vã porque a arte escapa, ou pelo menos resiste a ser instrumentalizada. Contraproducente porque, ao tentar reduzi-la a um meio de um fim, por melhor que seja esse fim, quem o faz, artista, crítico ou ideólogo, pactua com a lógica instrumental que a arte é bem capaz, com os seus próprios meios, de subverter. Particularmente elucidativa a este respeito é uma outra passagem, desta vez do livro O Mal-Estar na Estética. Cito: a arte não é logo política pelas mensagens ou sentimentos que transmite sobre a ordem do mundo. Também não é pela maneira como representa as estruturas da sociedade, os conflitos ou as identidades dos grupos sociais. É política pela própria distância que toma em relação a essas funções,
pelo tipo de tempo e de espaço que institui, pela maneira como recorta esse tempo e povoa esse espaço. Fim de citação. Em suma, a arte política, quando e onde for capaz de intervir sobre o que podemos ver ou dizer, não porque mostra ou diz, mas porque torna visível ou visível, porque altera as condições de possibilidade do ver e do fazer e do dizer, porque revela um limiar onde se via uma fronteira, porque surpreende plenitude onde se reconhecia escassez, porque evidencia igualdade onde se supunha-se nenhuma outra coisa senão desigualdade. Demos mais um passo. Este périplo pelo modo como Rancière entende a estética, em sentido mais estrito, em relação com a arte, não estaria completo sem que nos referíssemos a uma outra vertente do seu trabalho. Refiro-me à teoria dos regimes de identificação da arte. A primeira coisa que importa referir a respeito desta teoria é que a noção de estética designa não a totalidade dos regimes de identificação da arte, mas o último destes regimes, o regime estético, que teria surgido na transição entre os séculos XVIII e XIX, por oposição aos regimes representativo e ético, sobretudo ao representativo. Um segundo aspecto não menos relevante tem a ver com o facto de a teorização destes regimes não corresponder a uma tentativa de periodização da história da arte. Há algumas discussões em torno disto. Há quem confunda estas teorias com uma tentativa de periodização da arte, e é um equívoco que o Rancière, em muitas ocasiões, corrigiu. Neste sentido, o regime estético não vai substituir os regimes representativo e ético, mas sim pô-los permanentemente e cada vez mais em causa, fazê-los vacilar, torná-los falíveis. Antes de me debruçar brevemente sobre cada um destes regimes, gostaria de mostrar como a distinção entre política e polícia se cruza com a teorização destes três regimes. Por um lado, é lícito dizer que só com o regime estético se tornou possível pensar a política da arte. Até então, no quadro dos regimes ético e representativo, a arte era tendencialmente pensada e praticada de um modo essencialmente compatível com uma ordenação policial sensível. Por outro lado, e isto pode parecer, mas não é contraditório, importa ressalvar que nem as formas de pensar e de fazer consagradas pelos regimes representativo e ético desapareceram com a emergência do regime estético, nem este regime, o regime estético, está impedido de abraçar a produção artística anterior à sua emergência. Ou seja, o regime estético funciona relativamente às obras, à produção contemporânea, mas também, como é óbvio, tem efeitos sobre a nossa relação com a arte no passado. Hoje, como há 1 ou 2 séculos, podemos e devemos continuar a pensar a arte do passado, renascentista, medieval, clássica, sem que a questão de saber como fazemos, sendo, aliás, que a questão de saber como fazemos, de saber, no fundo, até que ponto somos capazes de pensar essa arte, como diria Benjamin, a contrapelo de tradição, é uma questão eminentemente política. Uma que está, na verdade, no centro do regime estético da arte. Como definir, então, o regime de identificação da arte e em que medida o regime estético se distingue dos regimes ético e representativo? Resumido numa frase, um regime de identificação da arte corresponde à rede de pressupostos teórico-práticos que rege a articulação entre os modos de produção das obras e de todas as práticas, as formas de visibilidade dessas práticas e os modos de conceptualização de umas e de outras. Isto é uma citação. As 3 perguntas são: como se faz, como se vê, como se pensa uma obra de arte ou uma prática artística? Eis as 3 questões para as quais o regime de identificação da arte fornece os esquemas de resposta. Ou seja, não tanto as respostas concretas, mas os esquemas de resposta. Ora, só muito recentemente, segundo Rancière, dissemos já desde o final do século XVIII, foi possível responder a estas 3 questões de um modo contrário ou desviante relativamente à ordenação policial do sensível. 2 paradigmas teriam vigorado até então. O do regime ético, no qual está em causa regular a influência, a boa influência, que as imagens e as obras de arte têm ou devem ter sobre as maneiras de ser dos indivíduos e das coletividades. Platão, com a sua teoria do ethos, é a grande figura deste regime, a figura tutelar deste regime. E o do regime representativo, no qual está em causa afinar a analogia que articula permanentemente a relação entre as categorias, as formas e os temas artísticos
e as hierarquias que regem as ocupações políticas e as funções sociais. Aristóteles, o grande teorizador da mimesis, seria, pois, o patrono deste outro regime, que é também o verdade das belas artes. Neste sentido, para dar um exemplo, os sentimentos e as experiências de personagens nobres deverão ser expressos por uma linguagem erudita, tal como os sentimentos e experiências de personagens plebeias devem encontrar expressão numa linguagem popular. Este é o tipo de hierarquia que figurava no regime representativo da arte. O que acontece no final do século XVIII é que tudo isto começa a vacilar. Ao longo deste processo, pois é um processo mais do que uma transição abrupta, que a noção revolução estética se refere, é também a autonomia da arte no singular, que se afirma contra as funções que eram atribuídas no regime representativo às artes no plural. Contudo, o regime estético afirma a absoluta singularidade da arte, ao mesmo tempo que destrói todo o critério pragmático dessa singularidade. Dá-se, portanto, uma radicalização paradoxal da identificação da arte. Por um lado, a sua autonomia deixa de se basear no princípio identificador, que no regime representativo era o princípio da mimesis. Por outro lado, é a ausência desse princípio que permite falar em arte no singular e reconhecer como próprio da arte o que é da ordem da vida, e ainda afirmar a identidade paradoxal entre arte e não arte. Cito novamente Rancière: a arte existe como um mundo à parte a partir do momento em que o que quer que seja pode entrar nele. E tal é um dos objetivos deste livro. Trata-se da introdução a Aisley. Mostrar como um regime de percepção, de sensação e de interpretação da arte se constitui e transforma ao acolher as imagens, os objetos e as performances que mais parecem opostas à ideia de bela arte. Mostrar como a arte, longe de sussurrar com estas intrusões da prosa do mundo, não cessa de se redefinir no seu seio, trocando, por exemplo, as idealidades da história, da forma e do quadro pelas do movimento, da luz e do olhar, construindo o seu domínio próprio, baralhando as especificidades que definiam as artes e as fronteiras que as separavam do mundo prosaico. Fim de citação. Além de considerar o que está em causa da ideia de regime de identificação da arte, ou de definir cada um dos regimes apresentados por Rancière, e importa também discutir e tornar, tanto quanto possível, claro, quais podem ser as vantagens de uma teorização deste tipo, com estes regimes. E a própria ideia de regime, em que medida ela é produtiva. Gostaria de enunciar pelo menos uma vantagem que nos interessa em particular, pois se relaciona com a questão da política da arte, e porque nos serve de ponto para a questão do espectador, com a qual gostaria de finalizar esta apresentação. Essa vantagem tem a ver com o facto de a noção de regime de identificação, que Rancière define noutros passos como um regime de visibilidade e de inteligibilidade, tornar manifesto que a existência da arte não depende apenas das obras de arte, mas também e fundamentalmente das práticas que as constituem, dos dispositivos que as mostram, dos discursos que as interpretam. A arte, com os seus objetos, as suas práticas, as suas técnicas, os seus materiais, os seus intervenientes, desdobra-se para além de si mesma. A existência efetiva de obras ou práticas é apenas um momento da política da arte, uma etapa num contínuo de experiências que se joga montante e ajusante aquém e além da experiência e obras de arte. Da política da arte, nesse sentido, faz também parte daquilo que o espectador, o intérprete e o crítico poderá ou não fazer com ela. Termino então com um outro tema caro a Rancière, o tema do espectador emancipado. A primeira ressalva que importa fazer é a seguinte: a teoria do espectador emancipado não corresponde à ideia, muito pelo contrário, de que cabe à arte, e muito menos ao artista, emancipar o espectador. Pelo contrário, o alvo de Rancière, no ensaio O Espectador Emancipado, é justamente a suposição da base dessa ideia. A saber, a suposição de que ser espectador é ser passivo e de que ser passivo é mau. Tal suposição estaria no cerne de uma desconfiança milenar em relação à arte em geral e ao teatro em particular, de que Platão foi, segundo Rancière, o primeiro representante. Ao reconhecimento dos supostos benefícios do teatro,
responderiam duas possíveis soluções, ou curas. Ou acabar de uma vez com o teatro, ou reformá-lo. Para os menos radicais, para quem não quer acabar com o teatro, a ideia da reforma do teatro é que está em cima da mesa. Essa reforma do teatro, ou a ideia de uma reforma do teatro, surgiria de forma paradigmática, segundo Rancière, na prática e na teoria teatrais de Artaud e Brecht. Vale a pena resumir numa frase o que seria a sua posição comum. De Artaud e Brecht, segundo Rancière. O teatro deveria resgatar o espectador à sua endémica passividade. Deveria, no fundo, transformá-lo em mais do que um mero espectador. No caso de Brecht, ampliando a distância entre o espectador e o espetáculo, por forma a fomentar o espírito crítico do indivíduo na sociedade. No caso de Artaud, anulando por completo essa distância, por forma a suscitar a participação ativa do espectador/artista na dinâmica da ação teatral. Apesar de as soluções divergirem, advogando uma maior ou uma menor distância entre o espectador e o espetáculo, o que as duas posições partilham, segundo Rancière, é a dupla suposição de que, por um lado, ser espectador equivale a ser passivo e, em segundo lugar, que olhar e ouvir se opõe necessariamente a agir. Rancière afasta-se diametralmente desta maneira de pensar. Escreveu no ensaio O Espectador Emancipado: a emancipação começa quando se questiona a oposição entre olhar e agir. Quando se compreende que as evidências que estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem em si mesmas à estrutura da dominação e da sujeição. A emancipação começa quando se compreende que olhar é também uma ação que confirma ou transforma essa distribuição das posições. O espectador também age como o aluno ou o cientista. Observa, seleciona, compara, interpreta. Fim de citação. Numa outra passagem deste ensaio, O Espectador Emancipado, que dá também o título ao livro que o inclui, escreve Rancière que ser espectador é a nossa condição normal. E não uma condição específica do amador, do dilutante ou do literato. Todos seríamos espectadores, de forma mais ou menos permanente. Gostaria de tomar essa intuição para, antes de terminar, e à beira de terminar, fazer o caminho de volta da estética em sentido estrito para a estética em sentido lato. Somos espectadores, não apenas diante de obras de arte, mas também do que se passa no mundo à nossa volta. Assistimos hoje, quase sempre, mas hoje muito particularmente, ao seu curso desvairado. Somos espectadores, mas não somos de modo passivo. Não o somos de modo passivo, mesmo quando isso possa parecer ser o caso. Há muito de ação e de promessa de ação em ser espectador, leitor e intérprete do mundo. Nos termos de um repto, Rancière não aprecia reptos e palavras de ordem, isso é bem sabido, mas deixemos aqui provisoriamente de passagem. O teor da teoria do espectador emancipado, em sentido mais lato, teria que ver com a seguinte ideia, com o seguinte desafio. Sejamos espectadores do mundo, sem deixarmos que o elo entre passividade e atividade se dissolva. Sejamos bons leitores e intérpretes, não só porque estamos atentos ao que acontece, mas também porque o questionamos apaixonadamente. Nesse sentido, ser um bom espectador não implica permanecer à distância dos acontecimentos. Implica, ao invés, buscar e conseguir a boa distância. A distância que permite o desentendimento. Sejamos, enquanto espectadores do mundo, intempestivos, capazes de ouvir sem ensurdecer, capazes de agir sem desesperar, capazes de resistir sem vacilar. Que não vai e vem entre a arte e a vida, estes sejam alguns dos modos do pensamento estético ao de Rancière, é o que gostaria de deixar aqui como pista de reflexão para a conversa que teremos agora. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Pedro, pela excelente exposição, pela essa conquista, esse ganho de resumir assim, os pontos principais, talvez, que venham a interessar a nossa discussão aqui,
pensador que é tão prolífico, né, e tão importante atualmente, né, como Rancière. Então, nós vamos abrir para o debate. Vou pedir para as pessoas que quiserem colocar suas questões. Eu vou deixar esse outro microfone aqui. Vou pedir para as pessoas. Tá ligado então esse outro microfone? Então vou pedir para as pessoas que quiserem colocar suas questões, que façam de forma breve, de modo que um maior número de pessoas possa se manifestar. Então, tá aberto, vamos iniciar o debate. Bom, já temos aqui o Berlândia, o Marcos. Obrigado, João Pedro. A sua apresentação foi muito interessante, muito prolífica, com muitos conceitos interessantes. A minha pergunta é muito simples, mas eu fiquei curioso. Você apontou para a dimensão ontológica na relação entre estética e política, e depois da sua fala você acabou não desenvolvendo, não dizendo por quê. Porque é difícil pensar ontologia para conectar estética e política na medida em que nós pensamos a produção de imagens, produção de modos de ser diferentes ao longo da história. Vamos pensar a dimensão ontológica num regime de historicidade, do modo como que as imagens se apresentam a nós como um enorme espetáculo, na relação de jogos de poder que se instalam a cada momento, que você falou depois. Então, nessa produção da realidade como espetáculo, e pensando um pouco em que Debord também, na medida em que essa pseudo-partilha do sensível lá em Debord se respeita a esse grande espaço de orquestração de jogos de poder à luz da encenação global, da história como espetáculo. Como pensar a ontologia num contexto como esse? E o que seria, né, qual que seria a concepção de ontologia que está vigorando aí, na medida em que a gente poderia pensar a ontologia como uma produção de real, mas que, de alguma maneira, deveria estar um tanto quanto fora da história. Quer dizer, como pensar a compatibilidade possível entre a ontologia das possibilidades de orquestração de sensibilidade, o estético e o político e o poder nesse regime global da produção do real como espetáculo encenado sob a égide de relações de poder. Ficou clara a minha questão? Bom, quando eu me referi à dimensão ontológica da noção de estética, referia-me à estética na acessão mais lata, enquanto partido sensível. Portanto, a ideia é de que mais ou menos, mais policial ou mais política, a partir do sensível tem, em ambos os casos, uma dimensão estética, no sentido em que tudo o que é da ordem da política e da polícia tem que ver não apenas com aspectos formalmente políticos, mas com a nossa experiência sensível a cada momento da nossa existência. E com certos aspectos que para o Rancière são muito importantes, como a questão de saber quem é que tem legitimidade para tomar a palavra em determinadas circunstâncias, quem é que tem, que coisas são efetivamente visíveis e que coisas permanecem na sombra. É nesse sentido de uma estética como partido sensível que eu me referia à ideia de ontologia. Portanto, esta ontologia é uma ontologia completamente historicizada. Portanto, aqui era preciso pensar, eu remeti muito de passagem para uma tradição que vai de modo do próprio Kant, mas que obviamente faria sentido evocar Hegel como alguém que pensa uma historicização do a priori e obviamente autores materialistas, Marx e mais tarde Foucault, que pensam a ideia de um a priori histórico, que parece uma espécie de contradição. A ideia é basicamente que as condições de possibilidade da nossa experiência
que sempre já determina o modo como experienciamos o mundo, como nos relacionamos uns com os outros. Essas condições, elas funcionam a priori, mas não o são essencialmente. São condições que foram muito historicamente, que se cristalizaram ao longo dos séculos em determinadas estruturas que podem ser submetidas a uma análise, a um diagnóstico mais ou menos genealógico ou arqueológico. Portanto, não era no sentido de uma ontologia da imagem que nos remeteria já para a estética em sentido mais estrito, no sentido mais relacionado diretamente com as práticas e os objetos artísticos. Portanto, esta estética de dimensão ontológica é a estética das partilhas do sensível, ou seja, de qualquer coisa, de uma rede de pressupostos, de condições de possibilidade da experiência que determinam de forma imediata a nossa experiência sensível do mundo e, portanto, são tipo políticas e estéticas. Não sei se eu encontro da... Entendi. Então, a sua perspectiva é menos de ontologia propriamente dita, mas mais do transcendental. As duas coisas, ou seja, dependendo da perspectiva, as duas coisas podem distinguir-se ou ser absolutamente equivalentes. No seu caso, é equivalente. É. Mas já no sentido do Kant, por exemplo, o Kant definia, penso que isto, o projeto da razão pura é, no fundo, ou melhor, o nome que a ontologia assume no Kant é filosofia transcendental. O que se passa é que, a partir cada vez deixou de fazer sentido pensar o transcendental em termos totalmente a priori. Faz sentido pensar o transcendental como histórico. Em última instância, aquilo que o Foucault tem em mente quando fala no a priori histórico é essa rede de condições de possibilidade que outros autores designam por transcendental. O projeto do Deleuze tem qualquer coisa disto. A ideia do empirismo transcendental joga justamente com essa ambiguidade com outros termos. O empirismo transcendental. Já para não falar nos recentes debates em torno do realismo especulativo. Há autores que se têm... Bom, isso agora seria puxar a conversa para um tema um pouco distante, mas há autores que se reclamam de um materialismo transcendental e de uma ontologia transcendental. Mas todos estes autores, para todos estes autores, a distinção entre ontologia e transcendental deve ser ultrapassada, ou pelo menos refletida de forma crítica. Boa tarde. Bom, minha pergunta vai um pouco até em relação com a pergunta pelo Hernani. Na verdade, eu queria retomar o momento em que você afirmou, né, que a arte é política não pelo que ela mostra e diz, mas pelo que ela torna possível de ser visto ou de ser denunciado. Né? Isso, nesse sentido, ela seria capaz de remover divisões, né, levar à igualdade, agir mais politicamente do que policialmente. A minha pergunta, na verdade, é porque essa frase parece deixar muito claro que a arte ela estaria atuando no nível mais transcendental, né, nesse nível de conformação da partir do visível, ou então, usando o termo Foucaultiano, no sentido de alterar esses a priori históricos, que são aqueles que abrem um regime específico de visibilidade e de enunciação. Agindo nesse livro, né, a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, né, que haja uma relação entre estética e política no que diz respeito à partilha do sensível, isso me parece uma tese bastante interessante, mas associada àquilo que na sua resposta você disse que seria o âmbito da estética em sentido lato. Né? Agora, a minha pergunta é como passar desse âmbito para o sentido mais estrito, ou seja, em que medida a arte, entendida como a produção artística nos seus diferentes domínios, né, em que medida ela seria capaz de realizar essa transformação da partilha do sensível, né? Em que medida esperar da arte que ela tenha essa capacidade transgressiva nesse nível transcendental, né? Nesse domínio transcendental. E eu te faço essa pergunta porque a impressão que eu tenho é que, aproximando com o Foucault dos anos 60, que é justamente o momento em que ele se vale dessa ideia de a priori histórico, né? Naquele momento o Foucault acreditava nessa capacidade, sobretudo da literatura, das experiências com a linguagem, de exercerem esse papel transgressor, né? De reformularem, de irem além, digamos assim, das fronteiras ou das barreiras estabelecidas por uma determinada ordem das coisas. Né?
E depois parece que o Foucault ele mesmo se mostrou reticente, para dizer o mínimo, talvez incrédulo, em relação a essa capacidade da arte, entendida como a arte institucionalizada, de realizar essa função, né? Tanto que ele deixou de apostar, vamos dizer assim, nas experiências literárias ou artísticas em geral como transgressoras nesse sentido radical. Então, a pergunta que eu faço é essa: em que medida o Rancière ainda aposta nisso, né? Se essa arte estrita pode realizar essa transformação estética lata, né, na partilha do sensível. Obrigado. Obrigado. É uma pergunta muito interessante, que permite nos esclarecer algo, enfim, apontar para várias direções. Sim, o Rancière acredita, mais próximo do primeiro Foucault do que do último Foucault, nesse potencial. Mas, talvez para se defender da eventual acusação de ser demasiado otimista a esse respeito, ele acentua também de forma muito clara e muito constante que a política da arte não pode servir de substituto à política das ações, dos gestos, à política em sentido mais estrito, digamos assim. Porque é a preocupação que tem que ver com essa questão. Não é? Até que ponto é que a arte pode, é que no fundo supre as expectativas que deixaram de ser credíveis no âmbito da política. Isto, aliás, é uma crítica que muitas vezes é dirigida contra o autor como autor, contra os autores da teoria crítica em geral, demasiado otimistas acerca do potencial transgressor da arte. O Rancière tem uma postura que parece fértil e equilibrada nesse sentido. Ou seja, por um lado, diz muito claramente que a arte não pode substituir outras formas de política, mas defende que há uma política da arte. Essa política da arte tem que ver com qualquer coisa que, tendo em conta a nomenclatura que utilizei nesta apresentação, tem que ver com o transcendental. Nem sempre ele utiliza a expressão, nem tem de utilizar. A questão é que ele utiliza justamente, ele fala sempre do dizível e do inteligível, ao invés de mostrar, compreendem? Ou seja, ele joga sempre com a possibilidade de mais do que com a mostração. Isto é qualquer coisa que permanentemente constitui a linguagem do Rancière. Sendo que ele também diz que a política da arte tem que ter como intervenção sobre o visível e o iniciável. Sempre este elemento da possibilidade de ser suscetível, que remete para a ideia de condição. E, portanto, acho que a coisa gira muito em torno disso. Para dar um exemplo disto, um argumento do Rancière muito forte em relação não só à literatura, mas também ao cinema. Isto aplica-se quer a alguma literatura realista, quer, por exemplo, ao cinema de Pedro Costa. Pedro Costa, por exemplo, foi acusado de ter filmes em que estetizava a pobreza. O argumento do Rancière é que as pessoas não estão a ver bem. O que se passa é que ele não se trata de uma mera descrição da pobreza ou da delinquência. Trata-se... As coisas passam nos intervalos. O que ele torna visível em muitas cenas é uma riqueza de experiência que as distinções económico-sociais não captam. E o que interessa é trazer à tona essa plenitude sensível que está para além ou está aquém dessas distinções sociais. Daí a questão, quer dizer, se tivermos uma concepção do cinema político nos termos de o que é que um filme mostra e em que é que isso nos pode levar a ter uma atitude mais crítica em relação ao mundo, de facto o Pedro Costa não tem muito a dizer. Ele não mostra ninguém ou nenhum movimento no sentido de uma maior emancipação, de revolta, etc. Pelo contrário, tudo se passa ao nível do que se torna visível, da nossa percepção do que constitui a pobreza ou a plenitude da experiência. Isto para dar um exemplo. Mas só para dizer uma última coisa que vem no seguimento da tua pergunta, daí a importância para o Rancière de pensar a estética não só na órbita das obras, mas dos discursos. Para o Rancière é muito importante e faz parte da política da arte que haja discursos que permitem chamar a atenção justamente para isso que não é imediatamente captado se tivermos uma visão muito estrita da relação entre arte e política.
e que isso seja possível, que um discurso possa alterar a nossa percepção de determinadas obras, algo que foi acontecendo ao longo dos séculos, é algo que para o Rancière é decisivo para pensar esta relação entre arte, estética e política. Bom, primeiramente, fora Temer. Obrigada pela conferência, Cachorro. Na verdade, teria duas reflexões. Não sei bem se são perguntas, mas assim, para poder entender melhor o pensamento do Rancière. Uma, pegando o gancho aqui do colega, fala sobre a institucionalização da arte. Alguns historiadores colocam como um marco histórico o início da Renascença, quando alguns artistas começam a assinar as suas obras, né? Isso vira um marco histórico para o processo de institucionalização da arte. A outra seria, pegando o gancho que você coloca como exemplo do cinema, me parece que algumas leituras que eu tive do Rancière, essa abordagem entre arte e política, ele faz a partir de alguns conterrâneos seus, né? Sobretudo diretores da Nouvelle Vague, né? Mas eu não conheço algum tipo de leitura, e aí eu gostaria que você falasse se tem, do Rancière em relação também a um outro conterrâneo seu, Tati, que eu acho que tem uma abordagem também na sua realização cinematográfica que é bastante, que engloba bastante esse tema arte política que você trouxe. Obrigado. Eu creio que o Rancière tem uma visão da autonomização da arte que não se confunde com a institucionalização. No Renascimento, o que acontece com a valorização da autoria, com todas as polémicas em torno da maior ou menor nobreza de determinadas artes, Da Vinci a argumentar contra as outras artes, contra a literatura, dizendo que a pintura é superior. Bom, tudo isto faz parte de qualquer coisa que para o Rancière faz, pertence em absoluto ao regime representativo da identificação da arte. Porque, na verdade, a pedra de toque desta comparação é justamente a ideia de imitação. Ou seja, o argumento, por exemplo, do Da Vinci é que a pintura não só não é inferior, como é superior enquanto arte imitativa. Sendo que a relação das artes se joga muito em torno de questões de hierarquização, de que a questão da autoria não deixa de ser, de fazer parte. Há, aliás, uma passagem muito engraçada do Da Vinci, que é uma coisa que eu sou absolutamente estranha, em que ele vai buscar é um argumento que tem que ver com a remuneração do artista. Naquele momento, ou seja, mais recentemente, a ideia de que o artista ser bem remunerado não funcionava como funcionava para Da Vinci como um sintoma da sua dignidade. Pelo contrário, há um certo momento em que há a ideia de que a arte deve ser totalmente independente das condições materiais da vida do artista. Mas não, no âmbito daquele contexto, a fazer todo o sentido para Da Vinci e evocar a ideia de que os pintores deviam ganhar muito mais do que os outros artistas, porque na verdade só pertencem ou cultivam uma arte que seria superior às outras. Isto tem muito a ver, estou a dar este exemplo, porque tem muito a ver com a emergência da autoria também. Em relação ao Tati, eu não sei se o Rancière, eu não sei se o Rancière escreveu sobre o Tati. Eu não penso. Mas para mim não é difícil imaginar a abordagem dele, que a meu ver seria provavelmente muito diferente de uma que insistisse sobre a figura do Tati como uma mera paródia da modernização. Acho que, em relação com a tecnologia, etc., acho que haveria ali uma tentativa de escapar a esse elemento que é o mais óbvio.
Bom, mas eu não conheço, eu não sei se alguém aqui sabe, eu não conheço o texto do Rancière sobre o Tati e também não me arrisco a adivinhar o que ele diria a respeito. Obrigado. Obrigada pela palestra, foi super interessante. E eu tenho a impressão que quando o Rancière fala sobre estética, ele está muito atento para o tipo de experiência singular que a gente tem na dimensão estética. E, me diga se eu estiver falando bobagem, tá? Me parece que o importante dessa experiência é justamente o fato dela funcionar como uma espécie de limiar relativo aos a priori que condicionam nossa percepção. Né? Quer dizer, a experiência de uma obra estética, a própria experiência estética, não necessariamente de uma obra de arte, como você fez questão de insistir, ela seria uma experiência transformadora porque ela é autônoma, relativamente autônoma em relação aos a priori que condicionam o nosso modo de percepção. Quer dizer, pegando o exemplo do quarto do Pedro Costa, o livro do quarto de Wanda, que a experiência do filme, você ficar lá 4 horas assistindo aquilo, vai criar um tipo... a entrega a esse tipo de experiência vai além dos a priori aos quais nós estamos condicionadas. Quer dizer, a experiência estética ela quebraria o automatismo da percepção. Eu queria saber se é nesse sentido, de fato, que Rancière vai, quer dizer, mais do que o conteúdo da obra, nesse sentido, o quarto de Wanda, para pegar uma obra do Pedro Costa, poderia ser um filme, sei lá, A Deusa Linguagem, de Godard, por exemplo. A experiência da obra ela é muito mais transformadora, e nesse sentido política, do que um filme que conte a história da Revolução Russa, por exemplo. Então, resumindo a pergunta, o que eu gostaria de ouvir você falar sobre é se a dimensão política da estética não está imediatamente ligada à experiência, muito mais do que ao conteúdo, ou seja lá o que for que a obra esteja falando. Está claro? Obrigada. O microfone, né? Desliga o microfone, senão... Sim, sem dúvida. Para o Rancière, pensar o acento é na experiência. É na experiência. E quem diz na experiência, ao mesmo tempo não na experiência como alguém mais próximo da fenomenologia pensaria a experiência. A experiência no sentido mais largo possível, ou seja, abrangendo a experiência, o contacto, o visionamento, a audição, a escuta de uma obra e, ao mesmo tempo, tudo o que se pode passar depois, quer isso desemboca num texto, como é o caso de um crítico, ou não. Mas gostava de reagir pegando um pouco na ideia de que uma obra como Quarto de Banda pode ser pode ter um potencial transformador político mais forte do que um filme sobre uma revolução russa. Sem dúvida, mas não tem de ser necessariamente assim. Ou seja, a questão é que um seja mais ou menos, que um tenha um potencial político maior ou menor, é independente do tema. Ou seja, não é que um tema menos ostensivamente político seja necessariamente mais político. Não, a questão é que o teor mais ou menos político de uma obra e da experiência que ele convoca não tem que ver com o tema. Mas também não significa se chegaram
à ideia oposta, que é a ideia de que só uma arte totalmente desprovida de temas políticos é que seria política por meio de uma abordagem mais formalista. Para o Rancière não é isso que está em causa. A questão é que tudo se joga ao nível e do que esse como, ou de como esse como intervém sobre o visível, o iniciável. Não sei se respondi, mas é mais nessa linha. Não necessariamente, ou seja, não é que ele seja um formalista como o Greenberg seria, pelo contrário. Portanto, é alguém que, ao mesmo tempo, se é um tema que eu não foquei, é alguém que é muito crítico de todos os debates que houve, modernismo versus pós-modernismo. Para o Rancière é importante combater os termos em que esse debate se fez. E essa oposição entre forma e conteúdo, para ele, não é mais indicada. Também por isso. Posso tentar fazer aqui? Eu ouço bem. Eu sou doutoranda em Ciências da Religião, estudo religião e política. E a minha pergunta vai para o meu cunho como pesquisador. Meu primeiro contato com Jacques Rancière é agora. E aí eu te pergunto o seguinte, professor. Como o Rancière trata política da arte mais como política da arte, não como arte política, em que medida ele poderia contribuir para uma análise de uma arte política? Por exemplo, o artivismo queer. Eu estudo o artivismo queer, arte e militância queer nas cidades. Há uma crítica dele de uma arte engajada ou não? Boa pergunta. Eu diria que mais do que uma crítica da arte engajada enquanto prática, de facto, existe uma crítica da arte engajada como norma. Ou seja, a questão não é tanto que ele critique uma arte política, mas que ele tenha uma concepção mais lata do que possa ser o potencial político da arte. Portanto, eu diria que em relação a uma arte política, uma arte engajada, uma arte queer, o contributo do Rancière passaria por alargar o conceito de arte, o que se pode refletir sobre os modos de entender e praticar essa arte política. Não sei se... Rodrigo, é um comentário bem marginal, porque me parece que nesse ponto eu acho que o Rancière tangencia um pouco o Adorno, né? Porque para o Adorno uma arte é política porque é arte, não porque é engajada, por exemplo. Né? Então a posição do Rancière acaba sendo, pelo que eu entendi, pela leitura que eu fiz até agora, me parece que é semelhante nesse sentido. O que você acha, Pedro? Eu acho que eles estão, de facto, muito próximos e agradam nessa ideia, no sentido em que ambos criticam uma concepção ou seja, ambos tendem a pensar a relação entre arte e política nos termos de uma política da arte mais do que de uma arte política. A diferença, que alguns podem considerar que é muito grande e outros podem considerar que é pequena, tem que ver com o facto de o Adorno dar um pouco de flanco ao problema que está subjacente à sua pergunta, que é a defesa de uma concepção da relação entre arte e política como política da arte se confundir com uma crítica da arte política. No caso do Rancière, isso pode acontecer, mas não tem que acontecer necessariamente nesse sentido. Ou seja, trata-se de facto de ter uma visão mais abrangente possível da política da arte. Isso não significa enjeitar ou criticar a priori formas de arte política. Em muitos casos pode ter a ver com isso. Há muitos casos em que pode estar em causa dizer, bom, este objeto, por mais bem intencionado, por mais crítico que pretenda ser, na verdade é muito pouco eficaz. Em termos de conteúdos, vai num determinado sentido, mas, tendo em conta os dispositivos que põem a cena, na verdade, pactua com a lógica que pretende criticar. Mas isso joga-se especificamente em torno de casos concretos, não é uma posição de princípio.
sinto muito próximo da intuição de que eles estão muito próximos nessa ideia de valorização de uma política da arte mais do que uma arte. Ainda que haja esta sutileza que importa não esquecer. Política da arte entendida, só um instantinho, só eu concluir aqui o meu pensamento, que política da arte entendida como, digamos, uma essência política que reside em toda a arte digna do nome, alguma coisa dessa ordem. Qualquer criação, qualquer Sim. atividade artística. Sim. Estou de acordo. Então, Você prefere vir aqui ou você consegue falar daí? Depende da voz. O César tem que vir aqui. César, Maria. Está desligado. Eu estou um pouco rouco. Então, primeiro, obrigado pela apresentação sobre o Rancière. Muito bacana encontrar tanta gente aqui entrevistada e discutir o Rancière. E te ouvindo, é uma oportunidade para a gente pensar várias coisas. Eu gostaria de fazer uma observação sobre essa conversa e essa observação do Rodrigo aqui agora. Eu vou fazer a partir de um texto específico do Rancière, que é a abertura do Malaise de l'Esthétique, que depois foi publicado como a Estética como Política, em onde ele faz uma distinção entre o que ele chama que há uma diferença entre duas metapolíticas da arte. Uma, eu acho que é o lugar onde ele se separa nitidamente de Adorno, mas de outros autores também, como Lyotard. Nesse texto, ele diz que há uma metapolítica da arte, que ele vai denominar como a política da forma resistente, em que a arte será tanto mais arte, quanto mais ela se separar das experiências, dos elementos, dos componentes da experiência ordinária. E ele separa nitidamente dois autores, um é o Adorno, outro é o Lyotard, e ele diz que essa é uma forma contemporânea ainda de se explicar o que ele chama o presente pós-utópico da arte. Para fazer essa caracterização, ele assume em parte o que seria, digamos assim, o desastre das utopias da arte que tentaram transformar a obra em forma de vida. Ele mantém a reserva, o seu próprio julgamento, na verdade, ele não assina, por assim dizer, embaixo dos autores que acharam que foi por tentar transformar a obra em forma de arte que nós chegamos aos desastres totalitários. Ele diz que é possível que a arte venha, de alguma maneira, a incorporar os elementos da experiência ordinária, caso que seria que estava presente no cinema não apenas do Pedro Costa, mas no cinema do Vila Saab, por exemplo. E aí, então, nesse sentido, eu acho que, se eu entendo bem, uma invenção muito importante dele para o regime dos estéticos da arte é que a maneira como ele pensa a relação entre arte e política não poderia ser pensada unicamente sob a forma da autonomia da obra de arte. Está claro no texto, lá, quando ele diz que ele dá alguns poucos exemplos das chamadas estéticas relacionais, dizendo que é uma arte modesta, que tenta de alguma maneira, não é o gesto utópico de fazer com que a obra de arte vire uma forma de vida, mas é um tipo de arte, por assim dizer, e nesse sentido, eu acho que você deveria concordar, não sei, estaria mais perto dessa relação que o Deleuze faz entre a forma e a força. Uma obra de arte, não pensada mais sob a forma da metapolítica da forma resistente, seria aquela obra cuja forma é uma forma mutante, atravessada por aquilo que vem do exterior, mas sem necessariamente defender o que lhe é próprio por força da sua separação com os componentes da experiência ordinária. Embora nesse texto ele tenha dado os exemplos da estética relacional, ao longo das obras
do Rancière, ele tem dado exemplos de vários outros autores no campo das artes plásticas, no campo do cinema, que permitem a gente dizer que há uma outra meta política da arte e que ela não é mais sustentada na defesa da autonomia. Isso muda, e eu acho que oferece elementos bastante importantes para a gente compreender, inclusive, os artivismos que ela mencionou ali logo. Eu acho que e o próprio campo do que a gente chamaria também da arte engajada deveria ser repensado, porque permanece, digamos assim, muito fortemente instaurado entre nós, no domínio da estética, que a autonomia a concepção da autonomia na obra de arte, se eu não me engano, não é para ele senão uma das metapolíticas da arte, mas há outra metapolítica da arte. O que ele chama da política da forma resistente, ou as concepções em torno da política da forma resistente não poderiam, por exemplo, explicar obras como as do Pedro Costa, ou pelo menos poderiam, mas nós também poderíamos explicar o Pedro Costa, o Pilatá, Bresson, vários outros autores, e ele o faz sem se referir a, digamos assim, essa maneira mais consolidada entre nós de pensar a relação entre arte e política sob a forma da autonomia da obra de arte. Me parece que nos últimos anos o esforço dele todo é para pensar sobre o regime estético da arte, uma articulação entre arte e política, não mais sob a forma do que ele chama metapolítica da forma resistente, e que encontrou o seu desenho mais acabado em pensadores como Lyotard ou como Watteau. Foi um pouco longo, mas eu precisava recuperar o argumento. Obrigado. Vou dizer, antes de mais, que para o Rancière, a autonomia da arte não é a autonomia da obra de arte. Isso é muito importante para o Rancière. Além disso, a autonomia da arte é para o Rancière absolutamente paradoxal. Ou seja, porque eu há pouco restituí citando o Rancière quando diz que a arte só existe no singular quando qualquer coisa que não é arte pode fazer parte dela. Portanto, esta ideia de autonomia arrasta sempre a ideia de heteronomia. Então, é uma ideia paradoxal da autonomia da arte. Não se confunde, eu insisto, com a autonomia da obra de arte. Isso também é claro. Também quer dizer, vice-versa, que abandonar uma concepção da autonomia fundada na obra de arte não implica para o Rancière abandonar a ideia de uma autonomia da arte. Nesse texto em que ele, de facto, distingue duas metapolíticas da arte, ele não diz apenas, não se trata apenas de uma crítica da política da forma resistente. Na verdade, ele vai identificar uma espécie de dialética entre uma política da forma resistente e uma política, não me recordo agora muito bem da expressão, acho que é de vivida da arte. Ele identifica estas duas metapolíticas e para mim não é claro que ele tome partido de uma contra a outra. Pelo contrário, acho que ele procura encontrar os pontos fracos em ambas, ou as limitações de ambas, e tenta sugerir uma posição que as contorna em igual medida. Claro que alguém mais próximo, agora alguém mais próximo de Adorno, vai dar mais atenção aos momentos em que o Rancière critica, porque também critica a metapolítica do devir vivo da arte. Alguém menos próximo de Adorno, mais próximo, porventura, de um Deleuze ou de outros autores, realmente vai valorizar a crítica da metapolítica da arte de forma resistente. Para mim, parece claro que se trata de ir para além desta tensão e de resistir à ideia de que a arte só pode ser política na medida em que se separe em absoluto do que quer que seja que não tenha que ver com o seu próprio material. Essa ideia, esse dogma modernista é qualquer coisa que encontramos, sobretudo em Greenberg, e que é algo que para Rancière não faz sentido. É algo que importa ultrapassar. Essa ideia de que cada obra de arte se deve concentrar única e exclusivamente no seu médio, e, portanto, na forma. Isso é qualquer coisa que ele resiste a isso.
mas ao mesmo tempo é igualmente crítico de uma visão em que se tratasse de fundir de imediato e com consequências igualmente imediatas arte e vida. Daí a crítica dele, por exemplo, à Artaud, no texto do Espectador Emancipado. Daí a crítica dele, também é uma crítica que se trata às estéticas relacionais, ou mais recentemente à ideia de uma arte participativa. O que ele critica nesse tipo de fenómeno é o pressuposto que, a priori, só por implicar a participação do espectador, uma arte tem um potencial político mais significativo. Isso para ele é uma pressuposição abstrata, ou seja, é a mesma questão de há pouco. Esse potencial pode ou não verificar-se, mas não é pelo facto de haver a participação dos espectadores que esse potencial é mais forte. Pode ser, mas pode também não ser. E a suposição de que o é a priori, na verdade, não tem nada político para Rancière. Bom, isto para dizer que, sem dúvida, ele apresenta uma crítica de uma meta política da forma resistente, mas que esta crítica está relacionada com uma crítica à outra meta política do devir a vida da arte. E que me parece, para Rancière, creio que está em causa justamente pensar um ponto, se não de equilíbrio, de desentendimento produtivo para lá destas duas posições. Bom, eu tenho um questiúnculo, mas diz respeito a um acesso privilegiado que eu tive a ver a primeira versão do seu texto. Se eu estou bem lembrado, você cita aquela passagem do início do primeiro capítulo da Partida do Sensível, em que o Rancière fala que a ideia de partida sensível não tem nada a ver com a estetização da política, no sentido do Walter Benjamin. Você não citou isso na primeira versão? Não? Ah, sim, tá. Então, numa nota de rodapé. E eu queria trazer isso um pouco à discussão, porque, na verdade, é o seguinte, eu não vejo propriamente oposição, como o Rancière vê, da ideia de partida do sensível, tal como ele entende, a ideia de estetização da política no sentido do Benjamin. Só que a estetização da política no sentido do Benjamin seria, digamos, uma configuração específica dentro de uma determinada constelação da partida do sensível. Eu queria te ouvir sobre isso. É interessante, porque, na verdade, o Rancière poderia perfeitamente, num outro contexto, referir-se aos fenómenos que o Benjamin tem em mente quando fala da politização. Bom, na verdade, da estetização da política, ou seja, quando o Rancière fala da estetização da política, está a falar em fenómenos que, para o Rancière, caberiam sob o tipo de polícia. Isto é mais ou menos óbvio. A crítica do Rancière a esta noção, à ideia da estetização da política, cujo contraponto seria uma politização da arte, tem que ver com a resistência do Rancière, que já aqui focámos, em relação a uma concepção imediatamente comprometida da arte. Ou seja, a resposta à estetização da política, a resposta à engenharia estética da polícia, nos tempos do Rancière, quando passa, não tem que passar sempre, mas quando passa pela arte, passaria não por uma politização da arte, mas, se quisermos, uma politização mais abrangente, complexa e sutil dos modos de fazer, de pensar e de experienciar a arte. Penso que isto seria uma forma de restituir os termos desta constelação de termos e preocupações mais ou menos adequados. Tá, obrigado. Mas me chamou a atenção o seguinte, que, se eu estou bem lembrado, nessa passagem, o Rancière fala apenas da estetização da política. Eu entendo perfeitamente que, do ponto de vista da politização da arte, estaria completamente fora do próprio conceito do Partida do Sensível, tal como ele pensa, né? Mas a estetização da política me pareceria uma configuração possível da Partida do Sensível.
É só assim, uma pequena observação. Claro, ou seja, a estetização da política tem tudo a ver com aquilo que o Rancière chama a polícia, no fundo. Exato. Ou seja, a crítica do Rancière tem a ver com o facto de ele querer estabelecer essa distinção entre uma partilha policial e uma partilha política do sensível, por um lado, e por outro lado, pensar ambas como muito mais profundas, como partilhas do sensível, ou seja, como não tendo apenas que ver com certos momentos em que o Estado se apropria, enfim, tem um aparato estético, paradas, as paradas ao cinema, etc. Não é só disso, não é só isso que está em causa nessa implicação de estética e política, que para o Rancière, no caso da estetização da política, tem diretamente a ver, não tanto com a política ou com a política da política, mas com a polícia, com a partilha policial do sensível. Mais alguma questão, gente? Bom, não havendo mais nenhuma questão, eu agradeço imensamente ao João Pedro pela ótima, excelente exposição. Agradeço muito a presença de vocês todos. Acho que a gente teve um excelente debate, né? E que a gente possa continuar em outros contextos aí, essa conversa que é muito interessante. Muito obrigado, boa tarde.